Vamos para a matemática, módulo 4, capítulo 10, simetria, página 92. Então, nós temos nesta página um textinho, tá? E temos duas perguntinhas que iremos copiar em nosso caderno de matemática e responder. Então, vamos lá para a leitura. Em Budapeste, capital da Hungria, está localizado um dos mais famosos símbolos dessa cidade, o prédio do Parlamento Húngaro. Trata-se de um ponto turístico, uma construção grandiosa com cerca de 700 salas, cujo interior foi decorado com ouro. Observe essas duas imagens e vamos comentar um pouquinho sobre ela. Então vamos lá. Observamos que as duas imagens elas têm em comum uma simetria. Então vamos lá, o que é simetria? Simetria é uma relação de paridade, né? Ou seja, de par, em respeito à altura e comprimento das partes para compor um todo. Observem acima, tem uma imagem do parlamento e ele está cortado com um eixo vermelho, observem. Vejam aí que essa simetria passa um sentido de ordem, né, e de organização. Dizemos que uma figura simétrica é quando pode ser dividida exatamente ao meio, de maneira que as duas partes se coincidam quando sobrepostas. Podemos encontrar simetria na natureza, na paisagem, em objetos e em nosso cotidiano e em muitas outras coisas. Vamos comentar agora sobre a página 93. Pergunta A. Observando a imagem no destaque, o que é possível notar nos lados esquerdo e direito em relação à linha traçada? Sempre observando aquela imagem acima, onde tem um eixo, um traçado vermelho, tá? Onde ficou o parlamento de um lado e o parlamento do outro. Então percebemos a simetria onde há possibilidade de sobreposição das duas partes, caso a imagem seja dobrada na linha vermelha, né? Então, se eu dobrar, ela vai ficar sobreposta. Agora, B. Suponha que você tenha apenas o desenho do lado esquerdo da imagem no destaque. Como você faria para desenhar o outro lado? Como, pessoal? Se vocês perceberem, a imagem tem as mesmas características, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, e que poderiam usar esse fato para desenhar o lado que falta, tá? E começaríamos a desenhar pela parte central, próximo ao eixo, né? Aquela linha vermelha, fazendo o contorno do desenho do lado que estaria faltando e depois pintaria o interior da figura, certo? Agora vamos para a página 94. Vamos agora falar sobre figuras simétricas. Você já ouviu falar em figura simétrica ou na simétrica de uma figura? Vamos aprender um pouco sobre esse assunto. Então, Júlia dobrou uma folha de papel ao meio e desenhou metade do contorno de uma boneca junto à dobra. Então, vamos observar. Depois, ela recortou e desdobrou o papel, obtendo a boneca inteira. Observem, pessoal, então a gente percebe que ficou bem simétrica, né? O que tem de um lado, do lado direito, tem do lado esquerdo.
Quando é possível dobrar uma figura de maneira que suas partes sobrepostas coincidam, dizemos que ela é simétrica, ou seja, apresenta simetria. Observe que a boneca ficou com a marca da dobra, separando as partes que coincidem. A linha sobre essa marca representada o eixo de simetria da figura. Então, pessoal, para a gente fazer uma figura simétrica, tem que ter um eixo, certo? Vamos para a página 95. Algumas figuras simétricas têm mais de um eixo de simetria. Observe os eixos de simetria indicados pelas linhas em azul das placas de trânsito a seguir. Então, um eixo de simetria, sentido de circulação da via ou da pista. Dois eixos de simetria, então lá, sentido duplo. Três eixos de simetria, então de a preferência, então tem três eixos. Quatro eixos de simetria, cruzamento de vias. Observem, pessoal, o traçado dos eixos, que é muito importante, tá? Então, vivendo valores. Respeitar a sinalização de trânsito é fundamental para garantir a segurança de motoristas e pedestres. Lembrando que as placas de sinalizações de trânsito são muito importantes. Vamos para as atividades. Experimente. 1. De maneira semelhante à de Júlia, use sua criatividade e construa duas figuras simétricas. Isso, pessoal, em seu caderno de matemática, tá? Se oriente pela atividade que a Júlia fez, né? Aqui na página 94. E não esqueçam de fazer o eixo e a figura simétrica, tá bom? 2. Contorne as figuras que são simétricas em relação à linha em destaque. Vamos fazer juntos. Então, eu tenho a folha, porque o que eu tenho do lado direito, eu tenho do lado esquerdo. Tenho que seguir a linha em destaque, então o navio não, tá? Eu vou circular o avião e o bule não. Por quê? Olha como que tá o eixo dele, tá? Então, como é para seguir a linha em destaque, seria a folha e o avião, porque o que eu tenho do lado direito, eu tenho do lado esquerdo. Agora vamos continuar as atividades da página 96, 97 e 98. Então vamos lá. 3. Complete as figuras de maneira que elas sejam simétricas em relação ao eixo E. Para isso, desenhe e pinte com as cores correspondentes. Então, o que eu tenho de um lado, eu vou fazer do outro, né? Vou pintar os quadradinhos com as cores que estão pedindo, tá bom? Agora façam a B. 4. Observe os algarismos. 0, 5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4 e 9. A. Qual desses algarismos tem apenas um eixo de simetria? Então, vocês irão colocar aqui o número do algarismo. Mais de um eixo de simetria, vocês irão colocar aqui o algarismo. B. Quais algarismos não possuem eixo de simetria? Aí vocês irão colocar abaixo. Página 97, 5. Clóvis representou algumas figuras em uma malha quadriculada. Então, eu tenho 1, 2, 3 e 4. Quais das figuras acima apresentam simetria? Contorne-as. Tá fácil, pessoal. B. Usando uma régua, trace o eixo de simetria das figuras que você indicou no item A, tá? Agora vocês irão traçar o eixo. Lembrando, pessoal, que as figuras que não apresentam simetria são chamadas de assimétricas ou não simétricas. 6. Trace os eixos de simetria no triângulo e no quadrado a seguir. Dica: os lados deste triângulo possuem a mesma medida. A. Quantos lados possui o triângulo?
e o quadrado? B. Quantos eixos de simetria possui o triângulo e o quadrado? C. O que você pode perceber em relação à quantidade de lados e de eixos de simetria desses polígonos? Lembrando, pessoal, que a quantidade de lados de cada figura apresentada é igual à quantidade de eixos de simetria dela. Continuando, página 98, atividade 7. No início do capítulo, vimos algumas placas de trânsito. Observe outras placas e escreva quantos eixos de simetria tem cada uma delas. Pessoal, as placas que vocês estão vendo agora são placas de advertência, tá? Elas são criadas para alertar os condutores sobre situações perigosas. Então, eu tenho aqui 6 placas. Vocês irão colocar a quantidade de eixos, tá? Agora, trace os eixos de simetria das placas simétricas, tá? Tem que ser feito com a régua para traçar. Experimente. 8. Destaque a imagem do navio e as peças da página 7 do material complementar que está no fundo da apostila. Depois determine quais peças completam corretamente o navio, sabendo que a linha verde é o eixo de simetria. Após selecionar as partes corretas, colhe-as em seu caderno de matemática. Não esqueçam de colocar a data e a página da atividade. Pessoal, lá na página 7, no final da apostila, navio e peças do navio, tá? Capítulo 10, simetria. Vocês irão destacar, colar no caderno de matemática e colocar as peças lá que estão faltando. Cuidado para não colocar errado, tá bom? Até a próxima aula.